Olá, irmãos, bom dia. Quero dizer como eu estou com saudade dos irmãos. Hoje, dia 20 de março de 2020, nós estamos aqui mais uma videoaula da nossa lição, o comportamento do crente, e dizer para os irmãos que o nosso desejo é que, o mais breve possível, o Senhor esteja nos dando a graça de podermos retornar ao templo, à comunhão dos irmãos e matar a saudade, que a nossa volta seja diferente, que a nossa volta seja com mais qualidade e que nós tenhamos tirado lições profundas deste tempo de quarentena, desse tempo de distanciamento uns dos outros. Convido os irmãos a estarem abrindo a palavra de Deus. Nós estaremos dando sequência à nossa lição Princípios de Ética Cristã. Nossa lição número 2, vimos só o primeiro ponto e hoje, se Deus assim nos abençoar, vamos estar concluindo. O texto, Filipenses capítulo 4, versos 8 e 9. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus e estarem com a palavra de Deus aberta, a estar seguindo esse estudo de escola dominical. Diz a palavra: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Texto maravilhoso, abençoador, não é verdade? Qual tem sido a sua decisão e direção de vida? Nesses dias que nós estamos todos vivendo, por uma imposição do tempo, e melhor ainda, por uma imposição divina do Senhor. Qual tem sido, de uma forma particular, pessoal, a sua decisão e direção? Será semelhante à que costumamos ouvir por aí? Tal pessoa é sem direção. Você já ouviu isso? Você já disse isso com alguém? De alguém que você percebe que ela não sabe o que dizer, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Uma pessoa confusa, uma pessoa perdida. Você tem ouvido isso? Eu só fiz tal coisa porque não tive escolha. Isso é próprio da sua vida, dizer que não tem escolha e por isso que você faz determinada coisa? Eu não sei mais o que é certo ou errado. Foi sem querer. Sutil, né? Simples. Foi sem querer. Você costuma dar esse tipo de desculpa ou esse tipo de resposta diante das suas atitudes? Foi sem querer? Terá Deus, irmãos, nos deixado realmente sem alternativa e nós usamos então cada uma dessas justificativas ou respostas, como se diz aí afora? Será se nós também estamos aderindo ao que se diz lá fora e usando também como desculpa? Esse é o nosso teólogo. Foi sem querer querendo. Chaves. E tem muitos chaves na vida, não é verdade? Tudo que é verdadeiro foi o nosso primeiro ponto da nossa lição. Hoje nós vamos para o segundo. Tudo que é respeitável. A Bíblia diz, irmãos, que o crente ele tem na palavra condições suficientes, condições práticas dele ter uma vida de qualidade, dele ter uma vida diferenciada do mundo que não conhece, não respeita e não segue o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, igreja, nós temos um passo à frente, nós temos, vamos dizer assim, tudo a nosso favor, mediante a compreensão e o entendimento da palavra de Deus. Mas se nós rejeitamos a palavra, se nós não damos crédito à palavra, ou se nós não queremos saber o que Deus tem a nos dizer e a nos ensinar por meio de sua palavra, então de nada vale, a nossa vida não terá muita diferença daqueles que não conhecem e não seguem a Deus. O sentido de respeitável, honesto e nobre, que estes se confundem no texto original, quando isso se aplica ao homem, descreve alguém que vive como se tudo neste mundo fosse o templo de Deus. Então, olha só, sabe aquela ideia do Raimundo? Um jeito na igreja e outro no mundo? Isso não tem muito a ver com o crente verdadeiro, com o crente bíblico, com aquele que Deus
o conscientiza e o capacita a viver de forma diferenciada. Enquanto quando nós temos tudo que é respeitável, que é a ideia de tudo que é honesto, tudo que é nobre, a compreensão que Deus espera que nós tenhamos como seus servos é de que a nossa vida neste mundo é a mesma quando nós estamos na casa do Senhor, quando nós estamos na igreja. Não há diferença. Ou seja, estar no domingo não é diferente da nossa vida da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta e do sábado. Há pessoas que fazem essa dicotomia. Eu vivo de segunda a sábado de uma forma e no domingo eu sou uma outra pessoa. No domingo eu sou alguém espiritual. No domingo eu estou perto de Deus. Sim, e de segunda a sábado você não estava perto de Deus? Você não era uma outra pessoa? Você não agia de forma diferenciada? Infelizmente nós vemos que muitos não vivem assim. E só no domingo é que há aquela transformação tremenda em suas vidas. A versão Almeida deste ponto diz tudo que é honesto. Já a Bíblia de Jerusalém ela traz o outro sentido, tudo que é nobre. Ou seja, de uma e outra forma, o que nós encontramos nas Escrituras é que a nossa vida deve ser uma vida de qualidade, uma vida com um adjetivo, com aquilo que Deus realmente quer que exista. A honestidade ela é característica integral da vida, devendo ser aplicada ao todo, isto é, deve estar presente em todas as áreas às quais nós tomamos parte ou estamos presentes. Logo, o que Deus pretende nos convencer é que não há como ser honesto de palavras se não somos de atitudes. Não há como ser honesto na vida religiosa, irmãos, se nós não somos na vida secular. É o todo, não é parte, não é um segmento, mas é a vida completa diante de Deus. A honestidade, ela dita o produto ou resultado de vida que nós desejamos alcançar. Então, se nós somos honestos, nós temos o norte, nós temos um alvo a alcançar. E quando nós alcançamos este alvo, nós temos resultados práticos, coerentes com aquilo que nós vivemos e com aquilo que nós nos propomos a ter como parte da nossa vida. Provérbios 21:8 diz o seguinte: tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto. Então, na vida, só há dois modos se nós olharmos e avaliarmos. Aquele que tem a compreensão de Deus e vive pelo temor do Senhor, e aquele que não leva Deus em conta na sua vida e ele vai usar as suas cartas, as suas próprias regras, e essas, com certeza, não se sustentam, não tem equilíbrio, não tem uma coerência. E é carregado de culpa, porque ele sempre será e estará faltando para com a verdade diante de Deus, de si e também dos seus. Ao apresentar o viver honesto, como levar a vida neste mundo como se fosse o templo de Deus, Pedro ele aplica o mesmo pensamento à conduta da esposa para com a falta de conduta do seu esposo. Nós encontramos isso em 1 Pedro, capítulo 3. Convido os irmãos a estarem indo. 1 Pedro, capítulo 3. Pedro vai trazer uma palavra especial e desafiadora para as irmãs piedosas, irmãs principalmente que não têm os seus maridos ainda aos pés do Senhor e que não têm, assim, uma identidade própria de vida cristã com o seu cônjuge. Mas isso não traz nenhuma condição de desculpa, de amenizar a responsabilidade dessas irmãs. Diz o seguinte: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso, e aqui é a palavra, honesto comportamento cheio de temor. Então a vida dessa irmã em casa é como se ela vivesse no templo, como se ela vivesse na igreja, na presença do Senhor. Ela tem uma vida honesta, e essa vida honesta agora diz respeito ao relacionamento com o seu cônjuge. E note que ele nem crente é. A Bíblia diz aqui, se ele ainda não obedece à palavra. Mesmo assim, há um tremendo esforço da parte dela
de querer em tudo andar diante de Deus e andar com um comportamento cheio de temor. O honesto procedimento requerido por Pedro, as esposas, para com seus próprios maridos, leva em conta uma atitude constante de louvor e temor perante o Senhor. A palavra honesta empregada por Pedro é hagnos, santo, puro, de todas as falhas. Então a conduta dessa irmã, o esforço desta irmã, é uma conduta e um esforço piedoso, santo, puro, sem mancha, sem defeitos. E ela procura viver isso, irmãos, diante de um esposo que não teme a Deus, que não conhece a Deus. Então, imagine as mais diversas dificuldades de uma convivência com alguém que não compartilha da mesma fé, não compartilha dos mesmos princípios. Mesmo assim, a vida desta irmã, como a vida de todo crente, pelo viver honesto, que é o nosso ponto aqui em questão, nós devemos ter essa consciência de que a nossa vida é uma vida de louvor perante o Senhor, de temor perante o Senhor, e diz respeito aos nossos relacionamentos com os mais próximos e com todos de modo geral. A atitude da esposa, no caso específico de Pedro, para com o seu marido injusto, porque ele não é crente, leva em conta o seu temor a Deus, bem como a consciência que a submissão ao esposo era parte integrante de uma ação de culto perante o Senhor. Então, como nós estamos dizendo, uma vida honesta é o todo, não é parte, não é um segmento, não é um momento, não é daquilo que me convém, não é naquilo que me é interessante, mas aquilo que é levado aos olhos do Senhor, naquilo que parte de uma compreensão de culto, de adoração a esse Deus eterno que nos acompanha a cada momento. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, nós encontramos outras formas de entender esse termo, honesto. Paulo, se referindo àqueles irmãos, ele diz o seguinte: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura. A ideia de honesto aqui já tem um outro sentido, uma outra conotação. Puro. Há um só esposo, que é Cristo. Então, quer no relacionamento conjugal do lar, quer no relacionamento como igreja de Cristo, como noiva de Cristo, o nosso procedimento deve ser honesto de uns para com os outros. O nosso procedimento deve ser de louvor e de temor, nessa compreensão que a igreja ela está sendo adornada, ela está sendo preparada para estar diante do seu noivo, diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago, capítulo 3, verso 17, diz o seguinte: a sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura. Então, aquilo que nós recebemos do Senhor, aquilo que nós temos como prática de vida, irmãos, tônica de vida, é puro, porque vem de Deus, descende de Deus. Depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Não pode haver mentira, não pode haver aparência, deve ser autêntica, acima de tudo. E a outra passagem, segundo aos Coríntios, Paulo ainda falando à igreja de Corinto, capítulo 7, verso 11, ele diz o seguinte: porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós que, segundo Deus, fostes contristados? Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estardes inocentes neste assunto. Então, já há um outro sentido aqui. Puro, honesto, também traz como força de expressão a inocência. Você está com a consciência completamente limpa diante de Deus, não culpada, não pesada, não carregada. Então, o nosso viver, irmãos, deve ser dessa forma. Não pode ser um viver pesado, culpado, cheio de faltas daquilo que nós cometemos contra o nosso irmão, contra aqueles que estão na nossa casa e principalmente contra Deus, que nos acompanha a cada momento. Algumas implicações que nós devemos pensar. Primeiro, agir com honestidade é agir com a consciência da presença do Senhor, desejando por meio do proceder ter uma vida em constante culto. Então, honestidade é consciência da presença do Senhor.
E se nós temos a consciência da presença do Senhor, então a nossa vida é uma vida em constante culto, ininterrupta. Provérbios 15:3 nos traz essa consciência da presença do Senhor. Diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E aqui o que distingue os maus e os bons, irmãos, é porque os maus não cultuam. Os maus não têm uma consciência perante o Senhor. Os maus não levam Deus em conta na sua vida. Mas o justo, o bom, o crente, ele tem essa consciência. E ele está cultuando a todo momento ao Senhor. Então vimos isso, tudo que é justo. O profeta Abacuque, ele condena a quebra do princípio da justiça com 5 ais que ele descreve no capítulo 2, versos de 6 a 20. Nós não vamos ler, por conta do tempo, o capítulo 2 de Abacuque, mas eu incentivo os irmãos a fazerem isso nesse tempo que temos aí em casa, não é verdade? Você pode estar meditando e conhecendo mais precisamente acerca dos 5 ais do profeta Abacuque. Ais que representam o juízo de Deus, a reprovação de Deus sobre o seu povo. Então veja só. Ai daquele que acumula o que não é seu. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor. Por fim, ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Então note que esses 5 ais de Abacuque estão muito relacionados a um proceder, a uma vida, a uma atitude injusta, trapaceira, cheia de desonestidade naquilo que faz, naquilo que alcança, naquilo que conquista, que só a pessoa às vezes, irmãos, ela sabe. O outro nem está percebendo, o outro nem está acompanhando a maldade do coração. Mas o que nós vemos aqui é que a pessoa e Deus estão atentos a esse proceder injusto, o qual nós não podemos ter como parte da nossa vida. O Deus eterno, ele tem dado ao homem condições seguras de trabalho e vida. Com a ganância, o homem não só desvirtuou o que Deus lhe trouxe, como passou a levar as últimas consequências, que é a morte. Irmãos, Deus ele nos trata de uma forma cuidadosa, de uma forma de suprir as nossas necessidades, de nos dar a liberdade, de nos trazer uma vida possível de se viver, não impossível, não dolorosa, não cheia de pesar. O grande problema é que muitas vezes a nossa vida passa a ser cheia de dor, cheia de pesar, cheia de perdas, é porque a nossa ganância, a ganância de obter, a ganância de alcançar de uma forma desenfreada, que não é a maneira como Deus quer que nós alcancemos nesta vida, faz com que nós muitas vezes venhamos sacrificar e levar até a morte por um ganho que de nada vale, irmãos. Então, um proceder desonesto, uma vida desonesta, uma vida não justa, conforme proposta pelo Senhor nesta lição, através de uma vida ética, ela é benefício para quem vive. Ela dá resultado para quem vive. E o contrário também. Ela traz prejuízo e pesar para quem não vive, para quem não acredita no Senhor. O grande mal que o homem comete na sua injustiça é adorar a criatura ao invés do Criador, seja ela o que for. A ganância é um ídolo criado e instalado no coração idólatra. Lembremos aqui as palavras do reformador João Calvino. Ele disse que o coração é uma fábrica de ídolos. Então, perceba que o perigo está dentro de nós. O perigo está quando nós não levamos a sério o que nós estamos fazendo. Fazemos de qualquer forma e muitas vezes fazemos esquecendo daquilo que o Senhor pede que tenhamos todo o cuidado segundo a sua palavra. Essas passagens logo nós veremos. Romanos 1:25, Isaías 14:14, que tem como título lá ambição,
e Abacuque 2, 18 e 19, os 5 A's que nós acabamos de ver. Albert Schweitzer, eu acho que é essa a pronúncia, diz o seguinte: qualquer coisa que você tiver e que não seja capaz de dar é algo que você não possui, mas sim que possui você. Quando a pessoa ela é presa, ela não consegue conceber a vida e a ideia de estar sem aquilo. Na verdade é porque ela não tem, ela acha que tem. Ela é levada a achar que tem, mas ela não tem. E por que Albert Schweitzer diz que não tem? Porque aquilo que a pessoa possui, na verdade, a possui. Domina, a escraviza. Então está nas suas mãos, mas o controle e o poder está naquilo e não na pessoa. Os ídolos tanto podem ter corpo como não. E boa parte deles, irmãos, se nós formos sinceros numa avaliação pessoal de vida, consciente de nossa própria vida perante o Senhor, é que os nossos ídolos não possuem um corpo, mas eles existem. E eles ditam muitas vezes uma forma errada de vida, uma conduta errada de vida perante o nosso Deus. Romanos, agora aquelas passagens que nós vimos anteriormente, Romanos 1,25 diz: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Paulo trata sobre o relacionamento do idólatra com os seus ídolos em Romanos 1,25. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. De um lado, nós encontramos o desejo que deixe de ser um desejo bom, um desejo próprio, um desejo aceitável diante de Deus, para um desejo corrompido, um desejo ganancioso, de querer o alvo por todos os meios, por todos os custos, até contra a vontade de Deus. Quando o nosso coração eleva aquilo e posiciona aquilo, aquela conquista de vida, que a princípio pode até ser boa, mas eleva e posiciona aquilo ao ponto de colocar no lugar de Deus, se fazendo como Deus. Esse pecado foi cometido, segundo Isaías 14, numa referência que nós entendemos como tendo sido de Lúcifer, aquele anjo que foi criado com todo o esplendor, com toda a beleza, mas a Bíblia diz que o coração dele foi elevado pela ganância, pelo egoísmo e pelo desejo de querer ser Deus, ser adorado como Deus, sentar no trono de Deus. Que Deus nos livre, irmãos, de um desejo assim, que desonesto, de querer ter por todos os meios. Certa vez perguntaram ao homem mais rico do mundo naquele momento o que lhe faltava. E a resposta chamou a atenção do repórter. Ele disse: só mais um pouquinho. Ele já era o homem mais rico do mundo, mas a sua ganância, o seu desejo de ter, era um desejo insaciável. E para ele não tinha um basta, não tinha um pronto, não tinha um satisfação na vida. Ele era um insatisfeito. Era um homem que buscava e nunca iria parar na vida. Que aproveita o ídolo? Palavras de Abacuque. Visto que o seu artifício o esculpiu. E a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artifício confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira: acorda, e a pedra muda: desperta. Porque pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego algum. O ídolo é apenas uma concepção imaginária, uma concepção do desejo, uma concepção de uma busca vazia, de uma busca não eficaz da pessoa, que ignora a Deus,
que rejeita Deus e que cria o seu próprio Deus no seu coração. E este homem, que é idólatra, que agora vai adorar alguma coisa, porque sempre ele está adorando, ele foi feito para adorar. Na nossa concepção, na nossa formação original, irmãos, nós somos adoradores, ou nós somos adoradores de Deus, do Deus eterno, Deus verdadeiro, do Deus bíblico, ou nós somos adoradores de nós mesmos, somos adoradores de algo da vida, de um hobby, de uma atividade, de pessoas, ou seja lá do que for. Mas sem ser um adorador, você nunca deixará de ser. Então guarde isso no seu coração. Que você seja um adorador verdadeiro e que esteja adorando o Deus verdadeiro. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Palavras do nosso Senhor em Mateus capítulo 16, verso 26. Queridos, qual o valor de uma advertência, de uma aula como essa na escola dominical? Advertências, quando dadas por Deus, não podem passar como despercebidas por nós, sob a pena e prejuízo de não termos no futuro a oportunidade de reavaliarmos as intenções do nosso coração. Muitas vezes nós deixamos de corrigir, deixamos de fazer, deixamos de ajustar, pensando que mais à frente nós faremos isso, acreditando que teremos uma outra oportunidade. Mas não é certo. Principalmente quando o hoje está sendo um desdém para com a oportunidade que o Senhor está nos dando. Quando o hoje está sendo um desperdício diante da graça do Senhor. Então, uma advertência, quando dada por Deus, e quando você entende que está sendo dirigida ao seu coração, ao meu coração, ao coração da igreja do Senhor Jesus Cristo, então tomemos esta advertência como pronta para obedecermos, como pronta para aplicarmos à nossa vida. Isso fará toda uma diferença, irmãos. Tudo que é puro, quarto ponto. A palavra grega usada para puro descreve o que é moralmente limpo e livre de mancha. Então, puro é algo limpo, puro é algo que não tem mancha alguma, que não tem defeito também. No ritual do Antigo Testamento, a palavra descreve algo purificado de tal maneira que se faz apto para ser oferecido a Deus, em holocausto e para o seu serviço. Quando Deus ordenou a Páscoa para o povo hebreu, e nós estamos nos aproximando da Páscoa, esperamos poder celebrar com os irmãos, não a Páscoa, mas a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A Páscoa diz respeito ao judeu. Nós temos o nosso Cordeiro Pascal tendo sido já oferecido por cada um de nós, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a ideia do Cordeiro, e assim foi a ideia de Cristo, sem defeito, Cristo numa vida santa, o nosso Cordeiro sendo oferecido sem pecado algum, sem dolo algum, o Cordeiro será sem defeito, sem mancha, macho de 1 ano. A descrição é de Êxodo capítulo 12, verso 5. Por exemplo, um outro aspecto. Quando Paulo estabelece em 1 Timóteo capítulo 3 o perfil, as características do diácono e também do pastor, ou do pastor e do diácono, ele começa dizendo lá: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Esse é um princípio, irmãos, que não pode ser alterado no que costumamos chamar de a ética do obreiro. Então, basta ler o Salmo 24. Quem subirá ao monte do Senhor? Que é limpo de mãos e puro de coração. Então, quer no Antigo Testamento, na Antiga Aliança e no ritual mosaico, quer na igreja, já com Cristo tendo sido a oferta por cada um de nós, a oferta perfeita, isso não quer dizer que a nossa vida hoje não siga o mesmo princípio, não siga o mesmo cuidado de termos uma vida santa, uma vida pura, uma vida sem mancha, quer para o líder, quer para o rebanho, para todo crente, não só para o pastor, irmãos. Aqui o Paulo fala acerca do diácono, do pastor, do obreiro, de modo geral, mas todo crente ele tem que ter uma vida
limpa. Todo crente tem que prezar, tem que procurar por uma vida sem mancha, uma vida sem mácula. Por quê? Porque nós nos apresentamos diante de Deus. O texto de Salmo 24 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem é que pode subir ao monte do Senhor para estar diante dele, sendo Deus santo, justo, perfeito? Aquele que tem a sua vida limpa em Cristo e também pela consciência do viver. Então, os dois modos, um não anula o outro. Nós devemos estar limpos, lavados pelo sangue de Cristo, o nosso Cordeiro perfeito, o nosso Cordeiro pascal, mas nós também devemos ter uma consciência de conduta, de prática a cada dia, de não termos manchas na nossa vida. A palavra irrepreensível no texto de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, não significa perfeito. Perfeito foi só o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qual é o sentido lá? Irrepreensível, que o sentido é perfeito. O termo transmite a ideia de não ter por onde pegar. Nem Satanás lhe pegar, nem as pessoas lhe pegarem com acusações por alguma coisa na sua vida que você deixou a dever. Então, esse é o sentido de irrepreensível. É que você vai procurar viver de uma forma a não deixar com que a outra pessoa, deixar que os outros ou o próprio Satanás esteja sempre lhe acusando. Sempre você dando liberdade, oportunidade para falar mal de você, da sua vida, principalmente da sua vida cristã. Um segundo casamento para o líder, que é o contexto, que o pastor deve ter uma vida irrepreensível, e logo em seguida ele menciona que não contraindo um segundo casamento. Então, um segundo casamento para o líder espiritual é impedido nas Escrituras. Nós não temos para onde ir, porque esse é um entendimento crucial. O pastor, o líder, o diácono, aqueles que estão à liderança da igreja, é apenas um casamento. Então, nós devemos compreender que essa determinação é do Senhor. E quando fugimos dessa determinação, estamos e vivemos em pecado. Então, este é um sentido, não dando motivos de que outros nos acusem com respeito a isso. Já tratamos então o conceito de pureza no ponto anterior. Agora, tudo que é amável. Estamos nos dirigindo para o final da nossa lição e eu espero que os irmãos estejam aproveitando cada uma dessas diretrizes que o Senhor nos oferece através de Filipenses capítulo 4, versos 8 e 9. Os termos estão aqui. Tudo que é amável. Parece que a melhor tradução seria tudo que é agradável. Então, uma pessoa amável é uma pessoa agradável. Uma pessoa não amável é uma pessoa difícil de lidar. Uma pessoa não agradável. E você e eu sabemos bem o que de um lado e o outro isso representa. O termo amável ou agradável sugere que tudo suscita amor. Há amor naquela pessoa. Há amor no que a pessoa fala. Há amor no que a pessoa faz. Há crentes que vivem sofrendo porque alimentam no coração a vingança. É o oposto de ser amável. Em vez de atraírem para si o amor, através do perdão, atraem a amargura e o ressentimento. Irmãos, é palavra do Senhor. Investiguemos o nosso coração com respeito à presença desses sentimentos. O sentimento de amargura, o sentimento de vingança, não é do Senhor, não vem do Senhor, não deve estar no nosso meio, não deve estar entre nós, não deve estar no meu e não deve estar no seu coração. Leve isso a sério. Os prejuízos de quem ignora a advertência do Senhor é de que essa pessoa vai viver de uma forma amarga, intragável, vai viver de uma forma não agradável, e é difícil a convivência dessa pessoa. Se você é assim, é difícil a sua convivência com os outros. Aqui é a palavra do seu pastor. Eu não estou lhe ofendendo, mas estou lhe apresentando um quadro, uma realidade que talvez você está demorando em tomar como verdade na sua vida, de aceitar. Não escolha, não decida
não tome a amargura, não tome a vingança, não tome o ressentimento como prática em sua vida. O escritor da carta aos Hebreus, ele chama a nossa atenção, ele fala à sua comunidade, aquela igreja, aqueles crentes, dizendo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Note aqui a advertência. Note o perigo. A paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, tendo cuidado, tendo critério de vida. Porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. A amargura não fica só no meio do seu coração. A amargura, ela se espalha. A amargura é como se fosse líquida. Não tem quem a segure. E tomará a igreja, tomará a vida de outros, tomará aqueles que estão mais próximos a você. Então a sua amargura vai afetar. Irmãos, nós estamos vivendo dias em que um vírus está afetando a vida de tantos outros, se espalhando. Nós não percebemos, não sabemos quem está com o vírus, quem não está com o vírus, onde está o vírus, onde não está o vírus. Mas aqui o foco e a amargura? Onde está a amargura? Com quem está a amargura? Como estar livre da amargura? Somente pela palavra do Senhor, atentando, como o texto nos aconselha, diligentemente. Ao que parece, os crentes da igreja primitiva eram agradáveis. Atos 2,47 diz, testemunha acerca deles, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Olha que impacto, olha que evangelismo, olha que maneira de apresentar a Deus. Um povo agradável, é um povo acessível. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Irmão, será se a falta de decisão apenas uma conjectura? Claro, mas digna de observação. Será se o que nós estamos vivendo nos dias de hoje é que um povo amargurado está impedindo outros de serem alcançados? A nossa receptividade, irmãos. Quando alguém chega na nossa igreja, claro que agora não, mas logo que tudo isso passar, ser bem recebido, ser amado, ser acolhido, sem reservas. Conforme Paulo fala à igreja de Corinto, com o seu coração alargado, com o seu coração expandido, com o seu coração sem reservas. Irmãos, nós devemos ser como a igreja primitiva. A nossa vida deve ser uma vida que alcance o favor dos outros. A nossa vida deve ser uma vida em que as pessoas tenham prazer. É difícil nós concebermos a ideia de um crente que conhece a Deus, que segue a palavra, que conhece a palavra, e é uma pessoa difícil de lidar. Uma pessoa que não consegue se relacionar. Irmãos, eu tenho defeitos, cada um dos irmãos também tem os seus defeitos. Mas nós não devemos nos conformar com os nossos defeitos. Nós devemos trabalhar os nossos defeitos, e a nossa lição nos traz essa oportunidade de conhecermos mais a vontade de Deus e arguir o nosso coração. Como diz o texto de Hebreus, sendo criterioso com a sua própria vida. O Senhor acrescentou muito na igreja primitiva. Oxalá que Deus esteja também acrescentando muito à nossa igreja pelo nosso bom testemunho, por sermos agradáveis àqueles que chegam para ouvir da santa palavra do Senhor. Amados, a palavra do Senhor ela é verdadeira e certeira em tudo que diz a nosso respeito. É como um espelho, não há como negar a ruga, não há como dizer que não está despenteado, se você está despenteado, não há como dizer que você está feio, se você não está bem vestido. Como espelho, nós teremos uma declaração exata daquilo que nós somos. É a palavra do Senhor. Ela não dirá o que nós não somos. Ela dirá exatamente o que nós somos. Melhor ainda, ela dirá para aquilo que nós devemos ser, segundo a imagem do nosso Deus. O que nos distingue dos incrédulos, esta é a diferença,
é o fato que Deus procura nos convencer dos erros e santificar-nos. Então, o crente ele é trabalhado por Deus. O crente ele é lapidado por Deus. Isso dói. Isso exige esforço, disciplina e determinação. Como nós estamos, todos sendo disciplinados pela maneira talvez errada de como nós estávamos vivendo, valorizando o que não deveríamos valorizar. E o Senhor agora deu um castigo para todos, todos em casa, para aprenderem a estar diante de mim. Todos em casa, para trabalhar em seus corações. Irmãos, a diferença do crente para o descrente é que Deus está trabalhando. Agradeça ao Senhor por isso. Louve ao Senhor por isso. Não reclame pela disciplina do Senhor. Não ache a disciplina do Senhor pesada demais. Amém se Deus estiver lhe disciplinando. Amém quando Deus disciplina o seu povo. Pois a diferença do povo de Deus é que Deus disciplina. A diferença para quem não é povo de Deus é que este povo é deixado à sua própria sorte. Esse povo terá um encontro com o Senhor, mas esse povo não tem uma vida disciplinada, porque disciplina significa correção. Disciplina significa vara de medida. Nós estamos vivendo de acordo com a vontade do Senhor. Então, se nós estamos sendo disciplinados agora, aprendamos da disciplina do Senhor e saiamos, então, desta disciplina restaurados. Saiamos desta disciplina, acima de tudo, segundo a vontade do Senhor. Sexto ponto, tudo que é de boa fama. Também pode ser tudo que é de boa reputação. Boa fama é isso, boa reputação. Podemos clarear esse princípio com a palavra de Timóteo, sendo dada por Paulo, quando ele diz: é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Abraão, o grande patriarca, o nosso pai na fé, aquele que Deus tirou de Ur dos Caldeus para a terra prometida, Abraão era respeitado entre os povos pagãos por causa da sua postura como amigo de Deus. A Bíblia chama Abraão de amigo de Deus. O cristão, nos lábios do Senhor Jesus Cristo, do próprio Cristo, ele deve ser luz para o mundo e sal da terra. Então a nossa vida não pode passar despercebida, não pode ser apagada, irmãos, e não pode ser insípida. Nossa vida tem que ter sabor, nossa vida tem que ter luz, tem que ter direção para outros que andam perdidos nas trevas. Será que a nossa vida, a nossa fama, melhor dizendo, na comunidade em que nós vivemos, dentro e fora da igreja, é boa ou má? Faça essa avaliação. O que você diria que os outros estão falando a seu respeito? Como você acha que os outros estão te vendo? É melhor do que nós ouvirmos deles. Então, procure investigar. Procure saber e compreender antes mesmo de ouvir. Não espere por ouvir. Você é uma pessoa inteligente. Você é uma pessoa que tem a compreensão e a direção do Espírito Santo. Então, use dos meios investigativos para avaliar a sua conduta, o seu comportamento, a sua maneira de ser crente. E você terá a aprovação ou reprovação. A sua fama é uma boa fama ou é uma má fama? Será que os nossos parentes e amigos podem dizer de nós o que a sunamita disse de Eliseu ao seu esposo? Segundo Reis 4:9, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Olha que testemunho Eliseu tinha diante daquela mulher. E olha que testemunho aquela mulher está dando ao seu esposo. Este homem é um homem diferente. Este homem que passa sempre por nós é um homem santo, separado, é um homem de Deus. Que Deus possa, irmãos, nos capacitar a sermos desta forma também, visto pelos outros. Amados, será que temos procurado com sinceridade ser por nossas ações e entre os nossos luz e sal da terra? A Bíblia fala isso e não é por um acaso. Como o nosso Salvador, ele espera e tem nos pedido, quais interesses temos como mais importantes do que esses? Ser luz e ser sal. Nós estamos deixando de ser luz e estamos deixando de ser sal
por outros interesses. E esses interesses que estão nos levando a deixar de ser luz e sal são de fato melhores, irmãos? Vale mesmo a pena? O que temos procurado na vida? O que temos nos agarrado nesta vida? Tem dado realmente resposta significativa diante do nosso Deus? Diante do propósito de vida que nós devemos ter? Ou ocorre que nos esvaziamos do melhor para nos entulharmos do pior? Os irmãos sabem que eu fiz mudança há pouco e eu não sabia que tinha tanto entulho. Nós vamos acumulando com a vida. 10 anos numa casa, uma casa ampla, com quartos, e dispensa e tudo mais. E o homem sempre acha que tudo é importante, em algum momento ele vai usar e ele vai guardando. E os homens, né? Não vou nem falar das mulheres. Mas, irmãos, na hora de fazer a mudança, vim para um lugar menor, mais adequado à nossa realidade, quanta coisa eu tive que jogar fora. Doía no coração. E sempre pensando, será que eu vou usar? Mas eu tinha que abandonar isso. Porque eu tinha muita coisa entulhada. Mas na vida, a nossa vida cristã, o nosso relacionamento com Deus, o que é que nós temos na nossa vida? Será se nós estamos nos esvaziando do que é melhor e entulhando o que é pior do nosso coração? Que oportunidade nós podemos agora parar, refletir e pensar? De nada adianta usarmos como desculpas a fuga de responsabilidade do filósofo Chaves. Foi sem querer, querendo. De fato, irmãos, somos indesculpáveis quando deixamos de fazer aquilo que devemos fazer. E a Bíblia diz, aquele que sabe que deve fazer e não faz, nisto está pecando. Conclusão? Para encerrar esta lição, vejamos o que nos diz Tito 2,12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Eis a excelência da vida cristã. Uma vida sensata, uma vida justa e uma vida piedosa. E com base no que nós estudamos, então, reflita. Costumes e princípios. Quais os meus valores? Costumes que eu tenho como parte da vida, de um lugar, de um momento, ou os princípios de Deus para a minha vida? Princípios irrefutáveis, princípios imutáveis, princípios eternos. Dentro e fora da igreja, tudo é a mesma coisa? Ou será se eu tenho uma vida fora da igreja e uma vida dentro da igreja, na presença dos irmãos e na presença do pastor? Eu estou vivendo a vida cristã de modo excelente? Sim ou não? Você tem vivido a sua vida cristã de modo excelente? Que Deus nos abençoe, meus amados, e que nós estejamos seguindo agora para a prática, já que aprendemos da palavra do Senhor. Vamos orar. Pai maravilhoso, muito obrigado por tão grande oportunidade, por valiosos ensinos que a Tua palavra nos oferece, ó Pai. Muito obrigado por cada um dos princípios nesta lição que nós podemos colocar em prática agora na nossa vida. Abençoa a vida dos irmãos, das famílias, dá, ó Deus, a cada um a capacidade, o encorajamento, a condição necessária para uma vida autêntica, para uma vida diante do Senhor, para uma vida que te agrade, Senhor. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, esteja a cada dia, ó Deus, aperfeiçoando a cada um, aperfeiçoando a tua igreja, pois é propósito santo do Senhor, propósito que o Senhor alcançará, de que nós estaremos diante do Senhor sem defeito, sem mancha, sem mácula, tendo uma vida honesta, tendo uma vida perfeita, tendo uma vida pura e, acima de tudo, sendo agradáveis a Ti e aos Teus olhos. Muito obrigado por tudo, assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados, e até a próxima.